Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia do nono ano. Gente, na aula de hoje nós vamos terminar um capítulo que nós começamos nas nossas últimas aulas que tivemos por aqui, com relação ao continente europeu, que na última aula eu falei para vocês sobre a União Europeia, composta por 27 países. Pois bem, gente, na aula de hoje nós vamos trabalhar a fragmentação da Europa, ou a Europa fragmentação, da fragmentação. Primeiro, entendamos que o termo fragmentação, ele se refere a uma prática de transformação, em que um espaço até então unificado, ele sofre uma subdivisão por questões políticas, por questões econômicas, tá? Por questões sociais. Então, a esta subdivisão, nós damos o nome de fragmentação. Então, a Europa da fragmentação. Aí nós podemos usar um exemplo da chamada Guerra Fria, que foi um período em que houve uma disputa entre o sistema capitalista e o sistema socialista. O sistema capitalista liderado pelos Estados Unidos da América e o sistema socialista liderado pela União Russa Socialista Soviética. Nesse contexto, o país da Alemanha, ele sofreu uma subdivisão, ou seja, ele sofreu uma divisão, que nós chamamos de fragmentação da Europa. A Alemanha foi dividida em duas áreas, a chamada Alemanha capitalista e a Alemanha socialista. Foi construída na capital da Alemanha, em Berlim, um muro, e foi assim dividida em Alemanha Oriental, a Alemanha Oriental socialista, de cunho socialista, apoiada pela União Russa Socialista Soviética, e a Alemanha Ocidental capitalista, apoiada pelos Estados Unidos da América, já que era capitalista, os Estados Unidos da América apoiou. Pois bem, gente, então nesse contexto, que nós chamamos de Guerra Fria, a Alemanha foi fragmentada, foi a divisão da Alemanha, e foi assim, gente, até 9 de novembro de 1989, quando houve a chamada queda do Muro de Berlim. Então, com a queda do Muro de Berlim, a Alemanha voltou a se unificar, tá? Então deixou de existir a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, e daí passou a ser uma única Alemanha. Pois bem, então a gente vê o seguinte, que nessa fragmentação da Europa, a área socialista sofreu um intenso processo de fomentação que fez surgir novos países. Por exemplo, com o fim da Guerra Fria, quando vai acontecer, porque a Guerra Fria ela não termina em 1989. Com a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, é o início do fim da Guerra Fria, porque a Guerra Fria ela vai ainda até 1991, quando a União Russa Socialista Soviética era governada por Mikhail Gorbachev, e daí Gorbachev deu início a um conjunto de reformas na esfera política e chegou finalmente em 1991 o fim da Guerra Fria, com o capitalismo sendo o grande vencedor, e com o fim da Guerra Fria houve também algumas fragmentações, porque deixou de existir a União Socialista Soviética e surgiram as comunidades independentes, que é a chamada SEI, comunidades independentes, que a União Soviética tornou-se hoje o que é a Rússia, né? O país da Rússia. Então, com isso, há uma fragmentação e chega ao fim a Guerra Fria e vai surgir as chamadas comunidades independentes, tá? A chamada SEI, Comunidade dos Estados Independentes, porque vai haver a desintegração da URSS e daí se coloca uma nova ordem política, porque o mundo da bipolaridade, capitalismo e socialismo chegou ao fim, porque a bipolaridade era isso, o capitalismo e o socialismo. O capitalismo dos Estados Unidos, o socialismo da União Russa Socialista Soviética. Quando chega 1991, chega ao fim a Guerra Fria, e daí surgem as comunidades dos Estados independentes, e se inicia agora o chamado mundo capitalista. Claro que hoje tem países socialistas também, tem um exemplo, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Coreia do Norte, socialista, Coreia do Sul, capitalista. Mas o sistema vigente, o sistema que de fato ganhou a chamada Guerra Fria, foi o capitalismo. Tá bom, gente? Então o capitalismo foi o grande vencedor dessa disputa da Guerra Fria. Pois bem, pessoal,
Então, por aqui nós vamos terminando o nosso assunto. Peguem o livro de vocês e, para finalizarmos a nossa aula, façam para mim a atividade das páginas 161, 162 até a 164, tá? 161, 162, 163 e 164. Na verdade, a maioria das questões é de marca X, então façam essas atividades e daí com isso nós finalizamos esse capítulo, tá bom? No mais, se cuidem, gente, e até a próxima aula, se Deus quiser.